mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. É claro que não é a maçã, nada disso, mas é o pecado que quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente. Esse folheto que está sendo distribuído aí é exatamente o esboço da mensagem. Está aí todos os textos, alguns comentários, para você fortalecer, levar para casa, ler, pôr lá no banheiro, pôr na sala, no carro e meditar, não é? Está aí exatamente o meu esboço. O que eu uso aqui é o que está aí. Então, para você, além do vídeo no Facebook, da igreja e no YouTube, dessa mensagem da manhã, você tem agora no texto. É uma forma que nós temos, porque nós entendemos que nós precisamos de aprender de Deus, saber de Deus, absorver a palavra. E só ouvindo você não vai ter condição de estar guardando. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos de maneira espiritualmente falando. Então nós precisamos de ressuscitar dessa morte. Você está comigo? E ressuscitar dessa morte é através do arrependimento. Não é uma ressurreição qualquer. Que arrependimento que é esse? É crer que esse pecado que me levou à morte, que me sepultou, ele foi oferecido por ele um preço, foi oferecido por ele um sacrifício. Que sacrifício que foi? A morte de Cristo, o sangue derramado lá na cruz. Então, quando eu arrependo, eu indiretamente estou dizendo, eu reconheço o sangue derramado lá na cruz em meu benefício. Você pode levantar uma de suas mãos e dizer, eu fui beneficiado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Tenho preocupado muito em tornar a nossa conversa, a nossa fala, um ensino que afete a sua vida eterna. Final da reunião, eu vou orar pela sua necessidade, vou orar por cura. Eu tenho pedido ao Senhor, pelo fato de estar assim, muito focado no ensino, que não nos tire os sinais, que não nos tire as evidências sobrenaturais. Quarta-feira tivemos uma experiência aqui muito linda. Uma senhora foi curada, não é? Sabe por que ela foi curada? Porque o ambiente que nós estamos é um ambiente de cura. A cura também vem pela palavra. Então, nós somos muito afoitos, muito ansiosos e assim, eu estou querendo ser curado, mas ele não toca no assunto de cura. Estou tocando e você não está percebendo. Estou construindo, através da palavra de Deus, uma estrutura linda para o Senhor mover na sua vida, mas você está tão ansioso que está atrapalhando. Sabe? Você não deixa o médico falar, o médico quer falar com você. O Espírito quer falar com você, a palavra de Deus quer penetrar sua vida, mas a ansiedade é assim mesmo. Nós somos afoitos, tropeçamos as palavras e sequer damos atenção. Mas não é da cura física só que você precisa. Pelo contrário, da cura da alma. Você dá um amém? Amém. Ainda dentro dessa compreensão de que o pecado é morte, Romanos capítulo 6, verso 23, olha o que diz aí. Romanos 6, verso 23 diz assim: pois o salário, a compensação, a paga do pecado é a morte. Está dizendo, pois o salário do pecado é a morte. Quando você peca, você recebe de prêmio. Não é prêmio, é punição, não é? A morte.
pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dom gratuito, irmãos. Um dom. Não é por ser dom, já é gratuito. O dom gratuito de Deus. Aí, eu quero te lembrar que aqueles que pecam e andam segundo o curso desse mundo, não é? Que tem recebido um comando. Existem comandos. Existe um comando de Deus. E quando você vive em obediência, o comando de Deus é sobre a sua vida. Mas quando você vive em desobediência, há um comando de forças estranhas, um comando maligno na sua vida. Leve a sério isso. Você está em cima do muro. Você não se posiciona. Então Deus está impedido de te comandar, de dirigir sua vida, de conduzir sua vida. Irmãos, é fácil fazer essa conta. Quando você desobedece, rapidinho, eu vou dizer, não é? Assim, bem claro, o comando do Satanás assume a sua vida e passa a te comandar. Ninguém vai dizer misericórdia? Misericórdia! Quando você vive em desobediência, se encontra em desobediência, um comando espiritual. Por isso que no último capítulo de Efésios, o apóstolo fala: nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Você põe para mim Efésios 6,12? Quando nós estamos em desobediência, nós temos que... quando nós estamos em desobediência, nós estamos submetidos a uma força, ainda que você não queira, mas se você não é capaz de se desvencilhar desse comando. Fácil de ver que quando você peca, quase que você peca sem ver, você peca sem perceber, de repente a casa caiu, você nem queria, mas aconteceu. Olha lá, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Brigar com pessoas, excluir pessoas, pouco vai adiantar, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aperta o braço do seu vizinho, diz para ele bom dia. Quando você se encontra em desobediência, existem forças lá nas regiões celestiais que comandam a sua vida, que traçam a sua rota, que traçam o seu caminho, e você não consegue se desvencilhar. Essa força te levará à morte através do pecado. Só com o arrependimento, só com a recusa do pecado, reconhecendo que o sangue de Jesus te aproxima novamente de Deus, é que você se verá livre. Eu posso ouvir um amém? Amém. Guarde isso. Guarde isso. Você tem que... Por isso está aí o folheto. Leva para casa e leia. Efésios, agora eu vou entrar em Efésios, capítulo 2, verso 1. Olha, sábado que vem é dia da ceia. Sábado, 19 horas. Amarre a linha no dedo, para você não esquecer. Muitos estão esquecendo. Amarre a linha, ponham a fita no dedo, o papel na geladeira. Você está participando conosco da mesa. Efésios 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. O apóstolo está fazendo uma referência da situação, do momento em que vivíamos na desobediência. O mundo espiritual considerava que estávamos mortos
vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. 2, nos quais costumavam viver. Era a sua rotina, era a minha rotina, viver em pecado, só que éramos vistos pelos céus como mortos, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Olha aí, a ordem do mundo. Eu quero muito assim a sua coragem de dizer a você mesmo, quando você estiver pecando, você dizer: nesse exato momento eu estou sob a ordem do mundo. Tá bom, estou afundando, estou indo brejo abaixo, estou indo buraco abaixo, estou indo para o fundo do poço, mas eu estou consciente que é um comando das trevas na minha vida, não é um comando de Deus. Você tem que assumir isso, porque não é uma outra coisa. Não é uma outra coisa. E para se desvencilhar desse comando, é arrependendo e lembrando e clamando para o sangue te aproximar novamente a Cristo. Olha como é sério. Verso 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, o texto faz a referência, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Levante uma de suas mãos e diga: eu não quero viver sob a ordem desse mundo, viver sob a ordem do príncipe do poder do ar. Eu quero viver sob a ordem do doce Espírito Santo. Que bom, hein? Olha aí, Isaías 59, verso 1. Isaías 59, verso 1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então você, sob o comando desse mundo, sob a ordem desse mundo, fundo do poço, Deus fala: mas eu estou aqui, pronto para ouvir, pronto para ver, pronto para abraçar, pronto para esticar o braço. Olha o verso 2: mas as suas maldades, aí Deus reclama através do profeta, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. A verdade é que ninguém reage, a verdade é que não tem uma reação. Então as maldades, os nossos pecados, as nossas deficiências morais, elas nos afastam, diz o texto, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esse texto começa a mostrar que Deus é infinitamente misericordioso, é infinitamente cheio de graça. No Efésios, o apóstolo torna a fortalecer isso. Mas e daí? Você vai reagir? Você vai se posicionar? Você vai dizer os nãos necessários? Você vai virar as costas aonde está sendo necessário? Vamos lá, no Efésios 2, agora, verso 4. O texto diz, no Efésios 2, verso 4... diz assim: todavia, o apóstolo dizendo, olha, acalmem-se, relaxem, compreendam, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, você pode dizer rico em misericórdia? Rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. 5. Deu-nos vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Então, quando nós estávamos naquela sepultura que Jesus estava, nós estávamos ali com Ele. Fato é que Jesus só foi parar naquela sepultura pelo meu e o seu pecado. Então nós nos encontrávamos mortos, também é a figura ali naquele lugar, defuntos, cadáveres ambulantes, mortos espirituais. Mas nós sabemos, a palavra de Deus fala que Deus deu vida àquele corpo. O que você é de Cristo? O corpo. Então você recebeu vida juntamente com Cristo. Você compreende isso? O que valida essa vida em você? O seu arrependimento, o seu posicionamento, a sua compreensão que o sangue derramado no Calvário te beneficiou. Olha, a sua vida muda quando você compreende isso. Porque o que te atrapalha, o que te mata é o pecado. O que te mata é a falta de perdão. É carregar o resto da sua vida a acusação. Mas quando você compreende que Deus deu vida a Cristo lá naquela sepultura, mas que simultaneamente você também recebeu vida, e ao Cristo ressuscitar, você ressuscitou com Cristo, você fica livre. Você me dá um amém? Diga: eu creio no meu espírito que quando Jesus se encontrava sepultado, lá eu estava com Ele, mas Deus o vivificou. Deus colocou vida sobre Ele. E simultaneamente eu também recebi vida. Eu também fui vivificado. Naquele exato momento eu deixei de ser morto. E eu não sou mais um morto. Eu sou vivo. E ainda mais, estou assentado numa boa posição. Amém? Vamos suportar isso aqui com a palavra. Efésios 2, verso 5. O Osvaldo até adiantou. Está dizendo: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha o verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Olha a posição que Deus te dá quando você é perdoado. Você tem uma posição cômoda, assentado nas regiões espirituais. É uma posição de decisão. Você agora pode escolher. Você agora pode fazer uma opção de prosseguir com o Senhor. Receba essa palavra. Compreenda essa palavra. Essa palavra está gerando fé em você. Essa palavra está escancarando a sua vida espiritual. Sabe, aqueles que estão em Cristo, você que é um posicionado, você não pertence mais ao mundo do pecado. Você não é mais um defunto, você não é mais um sepultado. Aquele que está em Cristo não pertence mais ao domínio do pecado. Você vai até pecar, eu também vou pecar, mas nós reconhecemos imediatamente que fomos beneficiados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Diga: eu não pertenço mais ao mundo do pecado, porque eu fui ressuscitado com Cristo Jesus e me assentei nos lugares celestiais. Aleluia. Esse é o Efésios. Esse é o Efésios. Aí, numa ida e vinda lá na sua casa, é molezinho, 6 capítulos assim, ó, chup, uma sentada vai.
Vai essa semana investindo a sua vida no livro de Efésios. Se você não quiser ler todo, esse folheto que está na sua mão, ele está com tudo isso que nós estamos dizendo. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Diz assim comigo: por meio da fé. Se você for muito racional, você vai ter problema. Você está aí, mas aí, então um sangue derramado há 2000 anos atrás me tornou livre do pecado que eu cometi essa madrugada? É pela fé. Mas tem que ter um arrependimento, uma baita vontade de não voltar mais ao pecado. Que se tiver assim, então o sangue me purificou, mas já olhando a próxima oportunidade, não vai funcionar. Tem que ter náusea pelo pecado. Posso ouvir um amém? Quem já teve náusea? Pode levantar a mão. Pouca gente. Menino, você não me conhece. Você não me conhece. Pergunta lá em casa para você ver o barulho que eu faço, o escândalo que eu faço no banheiro. Começa a doer. E vai, e acaba, e vai. Eu começo a desesperar, transpirar, perde energia. Sabe? É aquela sensação que eu tenho que ter também em relação ao pecado. Você mora em apartamento pequeno, assim, prédião, você não escuta o vizinho vomitando? Não escuta? O cara lá está passando mal, né? Você tem que ter aquela sensação quando você olhar para o pecado e falar: isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, não é remorso. Quando a palavra de Deus fala no Romanos, põe para mim Romanos 12, 1, fala de transformados. No original fala de metanoia, sabe? É uma metanoia mesmo, é um noia, tem que ficar noiado, mas é com a palavra, que é uma mudança radical. Olha lá: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você diz comigo: mudança? Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Diga comigo: mudança. Para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz comigo: mudança. Arrependimento é mudança de atitude. É nem ter saudade mais. Nem ter saudade mais daquilo que era morte para a sua vida. Sabe, irmãos, a graça de Deus, ela exige algo de nós, que é fiel obediência. Ser um obediente fiel. Por isso que nós sabemos que sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Obediente fiel. O apóstolo Paulo escreve uma carta para Tito, muito rica. Olha aí, Tito, capítulo 2, verso 11. Olha só, acompanha comigo, também está no seu folheto. Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12. Ela nos ensina, olha aí, a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então ela nos ensina a confrontar, a recusar a impiedade, as paixões do mundo e viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Verso 13.
enquanto aguardamos a bendita esperança. Então, nesse processo de recusar a impiedade, de recusar paixões humanas, é exatamente enquanto nós aguardamos a esperança gloriosa. Aperta o braço do vizinho e diz: querido vizinho, esperança gloriosa a respeito da volta de Cristo. Cristo vai voltar. Aleluia! Cristo vai voltar e nós estamos vivendo como se não houvesse amanhã. A coisa tá que tá. Jesus está voltando. A palavra inteira nos avisa, os sinais nos avisam, mas parece que eu não tenho amanhã. Eu posso partir para a vida hoje sem medo, que não vai ter problema nenhum. Lê do engano. Você tem uma eternidade para viver. Você está comigo? Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha o verso 14. Olha que noivo. Não existe noivo igual esse. O noivo que você tem é chué demais da conta. Ele não dá conta de nada. O cara é ruim demais de serviço. Olha aqui, que noivo. Ele, está falando de Jesus, do noivo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade. Então esse noivo se entrega pela noiva para pagar toda a maldade. Para que ele está fazendo isso? E purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Ou seja, Cristo, ele veio com a consciência desse sacrifício, morrer por nós, derramar o seu sangue por nós, olhando para você e dizendo: ele vai ficar purificado para mim. Aquele povo será a minha noiva, a minha igreja. Você está comigo? Os nossos pecados, as nossas mazelas são removidas por Ele, Ele nos preparando para Ele mesmo, porque Ele quer uma noiva linda, sarada, abençoada, a nível dele. Então, nesse processo de cura e libertação, de arrependimento, de posicionamento, nós somos o retrato da noiva sendo trabalhado, sendo purificado. Então, a cada dia, você e eu necessitamos de amanhecer um pouquinho melhor, porque precisamos de nos tornar uma noiva melhor para aguardar o encontro com o noivo. Eu sei que está apertando, mas não tem uma outra palavra para hoje 24, dia 24, 25 de setembro de 2016. Você queria o quê? O Senhor é o seu pastor, nada te faltará, faça a Mega Sena amanhã e tudo será muito bom para você? Não. 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 Você é uma noiva. A noiva secular procura aí. Hoje é um mercado, não é? Tanto serviço para a noiva. Tanto serviço. Mas hoje você tem que procurar um estilista. O Espírito Santo. Ele, sabe? Ele vai tirar todas as suas medidas. E vai providenciar um modelito assim, próprio para você. Um coração reto, um coração íntegro, uma moral, um posicionamento, uma alma restaurada, um corpo sarado, um espírito renovado. Você recebe essa palavra?
1 Tessalonicenses 5:23, mas eu vou voltar aqui no Tito. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Diz comigo, santifique inteiramente. Então, área nenhuma da minha e da sua vida pode ser encontrada em negligência. Não, inteiramente. Mas aí você está fazendo uma conta, o resultado não é bom. Você, caramba, minha situação é lastimável. Vamos aí começar o processo. O que você não pode é entregar. Se entregar as baratas, não tem um jeito. Todavia, Deus, com seu infinito amor, quer te restaurar. Amém? Então não se entregue às baratas. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Está sabendo disso, não é? Então, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Você pode dizer preservado, irrepreensível? Para que isso? Para que isso? Está falando ali. Preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não vai poder ser encontrado de qualquer jeito. Não pode ser encontrado mal arrumado, atrapalhado. Você tem que ser encontrado como noiva. O que está faltando para você ser uma noiva? Está ruim aí? Está muito esquisito? Está muito esculhambado? Então, comece logo o processo. Vamos voltar para o Tito. Para o Tito, capítulo 2, verso... Eu estava no 13. 14 agora. Ele se entregou por nós, se entregou pela noiva, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo, e embelezar para si mesmo, e sarar para si mesmo, e colocar uma voz maravilhosa para si mesmo, e colocar olhos maravilhosos nessa noiva para si mesmo, colocar hábitos maravilhosos nessa noiva para si mesmo. Diga aleluia! Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, eu vou pôr aqui, noiva particularmente sua, dedicado à prática de boas obras. Verso 15, é isso que você, aí ele dizia a Tito, é isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Você pode dizer, Senhor Jesus, segure isso na sua vida. Segure isso na sua vida. Segure isso na sua vida. Ajuda ali, tá? Segure isso na sua vida. Segure isso na sua vida. Noiva arrumada, noiva linda, noiva bonita, noiva organizada. Noiva organizada. Mas eu vim aqui nessa manhã para tomar um esculacho. Não, é o amor do Senhor. Todavia, contudo, o Senhor não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Irmãos, é ruim demais pregar essa palavra. Ela exorta. Eu não fico... Não tem pregador simpático nessa hora. Eu estou sendo antipático a você. Mas eu te amo. E esse é o meu papel. Essa é a minha função. Levante uma de suas mãos. Diga, Senhor Jesus, nessa manhã eu me entrego como noiva. Tira de mim todo o mal, toda indelicadeza, todo distúrbio da alma, todo distúrbio do coração. Pai, que o meu espírito,
que a minha alma, que o meu corpo sejam encontrados irrepreensíveis para a sua vinda. Senhor Jesus, prepara-me para te aguardar. Que o teu Espírito me ajude, que o teu Espírito me fortaleça, que nessa semana o teu Espírito me conduza a ti. Pai, nessa manhã, que o comando desse mundo não prevaleça na minha vida, mas que eu venha a ser comandado pelo Espírito Santo. Eu posso ouvir um bom amém? Aplauda o Senhor.